Estamos nesse momento no Salão Negro. Hashtag ocupação. Olha só que bacana, gente! E, deputados, o que vocês acham dessa iniciativa de trazer os estudantes para passar uma semana aqui vendo de perto tudo que acontece aqui no Congresso? Primeiro as mulheres, por favor, professora Marcivânia. Acho muito positivo e importante que os universitários, estudantes, na verdade, do Brasil todo, das diversas regiões do nosso Brasil, dos estados, possam acompanhar de perto, né, a nossa atividade legislativa aqui. E já que acompanham nos seus estados os deputados que representam, né, o povo do seu estado aqui na casa, mas é importante também ver um pouco dessa correria que é a Câmara de Deputados, essa vida corrida nossa, que as pessoas não entendem muito, né? Acham que a gente está aqui, que as coisas são tranquilas e não são, né? Muito intenso o trabalho e é importante que vocês tenham esse feedback conosco, né? Entendam um pouquinho desse processo, que é o trabalho legislativo, e levem essa experiência nossa para os estados de vocês. Com certeza, né? Quando a gente vai para a sociedade, às vezes, né, as pessoas acham que aqui o deputado acorda a hora que quiser, come caviar sempre, vai embora a hora que quiser. E quando os alunos vêm para cá, eles têm outra perspectiva. Normalmente saem daqui, né, tendo uma ideia do que é uma atividade parlamentar, a correria que é. E realmente aqui, para quem quer trabalhar, tem muito trabalho. É bacana, deputados. E você que está assistindo, gostou de ver a nossa reportagem sobre o estado de visita, também quer passar uma semana em contato com o mundo da política aqui em Brasília? Então entra no nosso site, na parte de estágio, e saiba como participar, para que você também possa estar aqui participando do nosso debate. E você que está em casa, quer discutir a qualidade do ensino superior com a gente aqui também, só mandar suas perguntas para o nosso WhatsApp 61 99620 2573. E hoje nós vamos discutir a qualidade do ensino superior. Os dados do Ministério da Educação apontam que apenas 10% dos cursos auditados podem ser considerados de excelência. O Brasil comemorou nos últimos anos a expansão do número de vagas. Mas será que não está na hora de pensar na qualidade? Vamos ver uma reportagem. O Brasil viveu nos últimos anos uma expansão no ensino superior, aumento do número de faculdades, investimentos em programas de bolsas e de financiamento do ensino superior. Os números do ENAD, exame que avalia os alunos e os cursos superiores, apontam que apenas uma parcela pequena do universo de cursos oferecidos é considerada de excelência. Foram avaliados 8.121 cursos. 11% foram considerados insatisfatórios, com nota menor do que 2. 57,7% tiveram nota 3. 26,5% receberam nota 4. E apenas 1,2% obteve a nota mais alta, 5. Além das notas do ENAD, um outro fator de preocupação é a crise que atinge universidades públicas como a USP e a UERJ e também faculdades particulares. Como aumentar a qualidade do ensino superior em meio à crise econômica e teto de gastos públicos? E o que os estudantes podem cobrar de suas faculdades e universidades? A qualidade do ensino superior é o tema do Ocupação de hoje. Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui no estúdio. Eu queria que os deputados falassem um pouco da experiência que tiveram nos cursos superiores que fizeram. Deputada. Eu sou professora de língua portuguesa e literatura, formei na Universidade Federal do Amapá. Na época era a única universidade que nós tínhamos, hoje nós temos também universidade estadual e temos também centros de ensino superior. Fiz letras em 92, vou declarar aqui a minha idade. Então, naquela época, a gente não teve a oportunidade, eu tive excelentes professores, mas não tive a felicidade de ter nenhum mestre e nenhum doutor como professor. Em 96, nós tivemos a felicidade de incluir na LDB
essa exigência legal, né, de que 30% dos professores têm que ter mestrado e doutorado. Então, essa é uma exigência legal que, com certeza, melhorou a qualidade do ensino. Não que o meu não tenha sido bom, a gente teve bons professores dedicados, mas a gente sabe que a excelência ela vem também com a continuidade na formação, né? Então, a LDB ela trouxe essa segurança maior para quem está hoje nas universidades. A realidade é outra, é bem diferente. Eu fiz Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, que era um convênio da FRJ com a Universidade de Coimbra. Então, estudei um semestre lá na Universidade de Coimbra. Infelizmente, como é comum em Universidade Federal, peguei algumas greves. Um ou outro professor fantasma ali. Mas, em um retorno à faculdade não faz muito tempo, pelo menos as dependências da faculdade, sim, estavam melhores. Em que pese algumas pichações do lado de fora da faculdade, né? Mas dentro dela estava com uma estrutura melhor, salas já com ar-condicionado. E, de fato, um problema que onera muito as faculdades públicas, né, é um inchaço na folha salarial. Por exemplo, não faz muito tempo, já partindo aqui para o caso da USP, a folha salarial consumia 105% do orçamento. E após um programa de demissões voluntárias, esse índice caiu para 80%. Mas demonstra aí que realmente o ensino é algo custoso e a gente está aqui para debater essa qualidade. Vamos passar a bola agora para os estudantes. Levanta a mão aí quem fez universidade particular, quem faz universidade particular, quem faz universidade pública. E quem é que acha que vai sair do mercado, vai sair da universidade preparada para o mercado de trabalho? Tá bem, tá bem. Vamos passar as perguntas já aqui, temos pergunta aqui do palco. Por favor, se apresente, fale a universidade que você cursa e depois a pergunta. Boa noite, deputada Boa Marcivânia. Meu nome é Arthur Santana, eu tenho 18 anos, curso Direito na Universidade Federal de Goiás. E a minha pergunta é a seguinte: há muitos anos, deputada, o Brasil ele tem se esforçado nas políticas e ações afirmativas. E eu acredito que isso é extremamente importante para a melhora do ensino e inclusão de minorias sociais que atualmente, que até pouco tempo, não tinham condições de ingressar na faculdade. Argumentos comuns eram que estes alunos cotistas não teriam condições de acompanhar o aprendizado dos demais alunos, mas resultados recentes mostram que isso era uma falácia, estava completamente equivocado. Eles não só conseguiram acompanhar, como em muitas universidades superaram as notas dos alunos não cotistas. Só que existe uma problemática muito grande no que diz respeito às cotas, que é uma quantidade impressionante de alunos fraudando o sistema. Eu gostaria de saber da senhora o que é possível fazer para que diminua esse número de alunos que fraudam o sistema de cotas. E levando em consideração, é claro, que, por exemplo, um tribunal, para julgar, uma espécie de tribunal, para julgar se um indivíduo é negro ou não, seria extremamente problemático, porque na UNB, por exemplo, nós tivemos um caso recente em que irmãos gêmeos idênticos foram considerados de cores diferentes. Um foi considerado cotista, o outro não. Então, o que nós podemos fazer para evitar que pessoas fraudem o sistema de cotas e garantir que as minorias sociais possam entrar na universidade? Bom, eu sou a favor da política de cotas. Eu acho que é um processo que é importante para diminuir a enorme desigualdade social, regional que existe no nosso país. E acredito que essas ações afirmativas elas são importantes para dar um choque de realidade para que, em pouco tempo, a médio prazo, nós tenhamos um reflexo nas universidades brasileiras do que é a sociedade mesmo brasileira. Nós, infelizmente, nós não tínhamos praticamente negros nas universidades brasileiras do nosso país. E pessoas de escola pública tinham muita dificuldade do acesso. Então, eu sou a favor da política. É uma política que precisa ser discutida, ser aprimorada, como toda política que surge, você precisa ir avaliando e aprimorando. E existem várias sugestões de como aprimorar, mas eu acho que a autodeclaração ainda é a melhor saída. Eu acho que a gente precisa educar o nosso povo a ser mais correto, né? A falar a verdade. E é cultural isso, e a gente precisa... a pessoa que faz isso, ela vai carregar para o resto da vida esse estigma, né? Eu fraudei, eu entrei por uma fraude. Então,
Eu não vejo que exista uma outra forma a não ser a autodeclaração. Nós temos aí a democratização do acesso, que vem sendo feita e estimulada, principalmente de 2002, no governo Lula e Dilma. O estímulo à democratização do acesso ao ensino superior foi maior, e com a política de cotas, isso abrangeu mais gente que era excluída, e não porque não tinha capacidade de entrar num curso superior, numa universidade pública. É porque as condições da pessoa eram diferentes. Né? As condições, a vida, a vivência, as experiências, o acesso a bens culturais, enfim, é uma situação diferente que precisa ser considerado, porque o vestibular ele nunca foi e nunca será um processo justo e democrático de acesso. Né? Na verdade, é um processo excludente. Então, eu não vejo que exista uma fórmula. Acho que é uma questão cultural que a gente precisa trabalhar, mas a autodeclaração ainda acho como a melhor alternativa, não vejo outra. Deputado, nós temos outra pergunta aqui da plateia. Faça sua pergunta presente, por favor. Boa noite, eu sou Ana Paula, faço Direito na Universidade da região de Joinville e sou de Joinville, Santa Catarina. A minha pergunta ela é direcionada à deputada. Levando em consideração a grande demanda de jovens que saem do ensino médio e já tentam ingressar no ensino superior e a falta de verbas de investimento público e também o quanto isso favorece a iniciativa privada, eu queria perguntar, no que diz respeito, se isso pode, se a universidade pública e as universidades, faculdades privadas, elas têm condições de suprir uma formação acadêmica ideal. A sua opinião sobre isso? Você quer que a universidade pública e a privada, se elas têm condições isso, de as duas juntas suprirem a demanda? Isso, a grande demanda. Sim. A gente, infelizmente, tem poucas pessoas nas universidades. Nós temos 6,5 milhões de pessoas cursando algum curso superior, que não necessariamente é na universidade, mas a gente tem aí mais de 30 milhões de pessoas no ensino médio. Então, isso demonstra que menos de 20% das pessoas que cursam o ensino médio, egressos do ensino médio, entram no curso superior. Eu acho que o ensino privado ele cumpre um papel. Né? A gente não tem o ideal, o sonho de todos nós é que a educação fosse totalmente pública, gratuita, né? E de qualidade. Mas a gente sabe que ainda não é uma realidade no Brasil, infelizmente, e a gente precisa lidar com essa realidade fática. Então, o ensino privado ele cumpre um papel, agora tem que ter realmente uma forma de acompanhamento que foi criado. Né? Os Sinais, aí ele tem toda uma forma de acompanhamento das universidades, do curso, do aluno, para que a gente não tenha realmente uma faculdade aí oferecendo curso de péssima qualidade e transformando a educação em mercado, que é o que a gente não deseja. Deputada, já chegou uma pergunta aqui pelo WhatsApp para o deputado Eduardo Bolsonaro. A pessoa de Jardinópolis, o Rafael Souza, ele diz que algumas universidades do país estão se tornando um ponto de doutrinação de alguns partidos. E quer saber se o que o deputado acha que pode ser feito com os que se dizem defensores dos estudantes, como a UNE, que levam a ideologia de determinados partidos políticos para dentro da universidade. Bem polêmico, deputado. Isso infelizmente ocorre mesmo. Frequentemente os DCEs e os centros acadêmicos eles são ligados a partidos políticos e eles servem não aos estudantes, mas sim aos partidos políticos pelos quais eles são vinculados. E o senhor acha que isso interfere na qualidade do ensino superior? Olha, na verdade isso interfere no dia a dia do aluno, na maneira dele pensar e, com certeza, na maneira dele contestar, por exemplo, o professor. Por exemplo, estávamos falando aqui da UNE. Carina Vitral, presidente da UNE, foi candidata pelo PCdoB nas últimas eleições à prefeitura, salvo engano, de Santos. Será que ela realmente está preocupada com os alunos ou ela está preocupada no seu levante político, no seu cacifamento para as próximas eleições? Então, na verdade, essa é uma crítica que a gente faz e isso acaba, sim, entrando dentro das salas de aula através de professores. É óbvio. O aluno universitário ele não é mais uma presa tão fácil como os alunos do ensino fundamental ou ensino médio. Mas isso aí sim existe dentro das faculdades e vários relatos e denúncias estão chegando até nós, deputados, principalmente, que não somos da esquerda, né? Porque esse ambiente é dominado muito
pelos professores aliados a esses partidos políticos, e o reflexo está aí, né? 13 anos de governo do PT e cada vez mais uma piora no ensino público. Deputada, a gente tem uma outra pergunta, essa agora para os dois deputados, e um tema bem atual. Ontem a Câmara dos Deputados rejeitou uma proposta de emenda à Constituição em segundo turno que permitiria que as universidades públicas cobrassem por cursos de especialização e pós-graduação, aquelas especializações lato sensu, e também poderiam cobrar por cursos de extensão. Foi um placar bem apertado, faltaram apenas 4 votos para que a proposta fosse aprovada. E o João Lobé, de Porto Seguro, quer saber exatamente qual é a opinião de cada um dos deputados sobre essa votação de quarta-feira. Eu não vi o voto da professora Marcivânia, mas eu acho que houve uma convergência. Eu votei contrário à PEC. Votou contrário também? Na verdade, eu entendo que se a universidade é pública, não há o porquê você cobrar. Isso aí é a criação de um monstrinho jurídico. É a mesma coisa de uma estrada federal, ela não foi privatizada, segue sendo federal, mas cobrança de pedágio. Calma aí. Nós pagamos os tributos, nós pagamos o IPVA. Como é que pode ser feita uma cobrança de um serviço que é ofertado gratuitamente para a sociedade? Realmente não há que você concordar. Agora, se o governo não tem condição de dar continuidade àquela prestação de serviço, aí sim vamos debater a privatização. Por que não? Deputada. Bom, eu votei contra a 395, acho que é um precedente perigoso que iria ser aberto caso a PEC ela fosse aprovada. A gente viu uma declaração da secretária executiva do Ministério da Educação ainda essa semana dizendo que isso poderia acontecer em um breve tempo de as graduações serem cobradas nas universidades públicas, o que é inconstitucional. As universidades públicas elas não podem cobrar pela prestação de seus serviços. Então, era um precedente perigoso. A gente entende que existe, na verdade, a gente está andando a contramão do que vem acontecendo no restante do mundo. Nós precisamos de mais investimentos na educação. A gente não vê a educação como um gasto, a gente vê como um investimento necessário para toda nação que quer se desenvolver. Isso é histórico, a gente avalia os países que cresceram economicamente, socialmente. A gente viu que houve um investimento massivo na educação pública. Então, a gente está à contramão, já tentando privatizar, porque é uma forma de privatizar. A gente vai cobrar num curso lato sensu, depois abre um precedente, cobra a graduação também. Então, a gente só vai ter uma educação mesmo, na verdade, pública para todos, quando a gente tiver mais investimentos. E aí a gente entra na contramão quando a gente aprova, por exemplo, uma PEC, como a 241, que estabelece um teto de gastos públicos para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para a assistência social. Todas as políticas sociais estão contingenciadas por 20 anos. 20 anos. E aí se pergunta, por que colocou isso na Constituição? Se você tem instrumentos, na verdade, administrativos para fazer isso, a LDO, a LOA, que você pode limitar gastos na LOA, na LDO. Por que colocar na Constituição? Porque, na verdade, vai ferir um preceito constitucional. Nós não vamos garantir, a médio prazo, os 25% que são necessários na educação e 15% na área da saúde. Então, a gente está retirando dinheiro de uma política que era essencial para o Brasil avançar. Na verdade, a gente está retrocedendo nesse ano e meio de governo, infelizmente, do Michel Temer. A gente vê votos iguais, mas com ideias divergentes, né? A gente tem aqui uma pergunta do palco, por favor. Então, boa noite, deputado. Boa noite, deputada. Eu gostaria de dirigir... Qual que é seu nome? Meu nome é Maria Eduarda. Eu estudo na Universidade Federal de Pernambuco, eu curso Direito. E a minha pergunta é dirigida ao senhor. A gente levando em conta que o programa de financiamento estudantil, ele diminuiu em algumas faculdades, até foi cortado para os alunos que estão entrando recentemente, e que isso prejudica muitos alunos, principalmente dos cursos mais caros, como os de medicina. Eu queria saber se você acha que tem alguma estimativa de prazo para que esse programa volte a funcionar da maneira normal, como era no início. Eu desconheço. Está funcionando? Tá. Eu desconheço com relação aos prazos, mas quando o governo Temer quis aumentar através de uma emenda, o pagamento do FIES, o PT fez oposição. Então, muitas das vezes aqui, as pessoas fazem um discurso, mas que muda o sabor de governo. Uma vez uma jornalista perguntou para mim se eu seria opositor ou governista. Eu falei, olha, só depende do Temer ou do presidente que estiver lá. As minhas bandeiras são bem tranquilas. Eu olho com bons olhos o FIES. Se
o governo não tem condição de sustentar o ensino público, por que não entregar a iniciativa privada e dar para aquele aluno comprovadamente carente um voucher para que ele possa até ter a liberdade de escolher em qual universidade estudar? E isso daí não é estar à contramão do ensino público. Isso aí é seguir exemplos como o dos Estados Unidos, a não ser que você considere que os Estados Unidos têm uma educação muito pior do que a nossa. E voltando um pouco aqui, com relação à PEC 241, se o Brasil fosse um país sério, nem precisaríamos dessa PEC. Mas aqui, como quem senta na cadeira do executivo, faz o que bem entender, acha que dinheiro dá em árvore, que pode pagar o salário que quiser, contratar quem quiser, aí realmente faz necessário uma PEC para você ter uma limitação dos gastos. Tenho certeza, você, não sei se mora sozinha ou seus pais, eles procuram não gastar mais do que eles recebem por salário. O governo é a mesma coisa. O Estado é uma máquina administrativa. Quem fizer isso vai quebrar. Eu estava falando aqui no começo do programa com relação à USP. 105% do orçamento para gastar folha salarial. Sabe quando que isso aí vai acontecer numa universidade privada? Nunca. E é graças a isso que dá margem a eu ter ali professor fantasma, a eu ter uma pior qualidade do ensino. Então, mais uma vez, isso aí não é estar na contramão. Isso aí é privilegiar o aluno para que ele tenha aula e ele se forme ali um bom profissional. Temos aqui mais uma pergunta da plateia. Meu nome é Vinícius, eu estudo Direito no Centro Universitário de Brasília e eu gostaria de saber do deputado Eduardo Bolsonaro se a privatização do ensino superior é a melhor saída para melhorar a qualidade do ensino. Olha, eu admito a discussão da privatização. Com certeza, alguma forma de transição. Se é a melhor saída, não sei. Até agora é a única que se apresenta como viável. O ensino público é bem-vindo, mas do jeito que está, a gente está vendo que não está conseguindo se sustentar. Pergunta a você, você prefere ter aula numa faculdade privada ou você prefere entrar numa universidade pública onde talvez não vá haver professor ou entrará em greve diversas vezes, professores fantasmas, uma falta de gestão dessa? E cito ainda complemento com outro dado. A USP, por exemplo, para cada professor existem 6 funcionários. A média mundial dos países desenvolvidos é de, para cada professor, na média mundial para cada professor haver 6 funcionários, enquanto no Brasil essa média é para cada professor até 50 funcionários. Então veja o inchaço que existe. Isso aí não é ser contra a escola, contra a universidade. Eu gostaria muito de poder sustentar todo mundo, mas infelizmente isso aí não é possível. Eu espero que a gente não chegue a uma situação similar à da Grécia, onde medidas muito mais drásticas seriam tomadas para a gente perceber que o dinheiro não nasce em árvore. A gente tem uma pergunta aqui do WhatsApp, Lucas Tadeu, do Rio de Janeiro, acho que vai com um pouco que a professora Marcivânia falou da questão da LDB, prever professores mais capacitados, com mestrado, né? Ele quer saber qual é a opinião a respeito da pesquisa básica nas universidades. Temos muitas pessoas capacitadas e que trabalham em instalações precárias. E também vai no sentido de fuga de talentos, né? Que também é um problema que o Brasil está vivendo. Sem antes, assim, não posso deixar de responder aqui que houve um corte, um teto estabelecido por 20 anos, gente, 2 décadas, para gastos sociais. Mas o sistema financeiro ficou intacto. Não houve nenhum corte no pagamento de juros, enfim. Você poderia ter uma decisão política de cortar de quem já tem, mas o governo teve uma decisão política de cortar de quem realmente não tem, que é quem precisa dos serviços públicos, né, que são as pessoas mais pobres. Em relação ao ensino privado, na verdade, tanto para o público quanto para o privado, a exigência legal é para todos, né, porque a LDB ela rege a todos. Então, é uma inovação não, 96 para cá, que bom que a gente tem aí essa exigência de termos mais mestres, mais doutores, e as universidades têm trabalhado isso. Nós temos hoje um incentivo muito grande à formação, e as universidades brasileiras hoje têm um quadro diferente de 92, quando eu cursei. E ainda bem que nós temos uma realidade hoje diferenciada. Enquanto a gente fala de valores, os Estados Unidos passa a ser, parece referência para todo mundo. Estados Unidos, porque nos Estados Unidos é assim.
E a gente tem outros países também, para citar a Alemanha, a educação pública na Alemanha, o curso superior na Alemanha, ele é gratuito para todos, inclusive para estrangeiros, né? A gente tem na França também a educação gratuita, e a gente tem o custo aluno que a gente deveria avaliar aqui. Sabe quanto custa o aluno no Brasil, ano? $3.000, deputado. Sabe quanto custa nos Estados Unidos um aluno por estado? $15.000. Na Suíça, $16.000. Então, a gente não tem que discutir aqui, a gente tem que discutir quando é que a gente vai chegar nesse percentual, já que, infelizmente, a gente congelou os gastos por 20 anos. Já que o tema aqui é privatização ou não, vamos voltar. Esquentou o debate. Vamos abrir para os estrangeiros virem estudar aqui também. Está sobrando aí dinheiro para educação. Já que a gente está falando de privatização, tem uma pergunta aqui para o deputado Eduardo Bolsonaro, também quente. O que é possível fazer para mudar a atual realidade do ensino superior brasileiro? Ele fala que, por exemplo, muitos se formam e são analfabetos funcionais. Vou puxar aqui um pouquinho, entrar aqui de novo nas ações afirmativas, não falando que os cotistas sejam parte desse processo. Mas hoje em dia, né, o cotista começou-se com uma medida paliativa, porque desde pequeno eu escuto falar o seguinte: o problema é a educação de base, vamos ter educação de base, que aí todo mundo vai ter condição igual para entrar no vestibular. Mas enquanto isso aí não ocorre, vamos fazer as cotas. E veja bem, isso aí começou na UERJ no início dos anos 2000. Até hoje, a educação de base não melhorou nada. Pelo contrário, o exame do PISA revela que piorou a nossa educação de base no país. E além agora dos cotistas entrarem nas faculdades com as ações afirmativas, agora tem cota até para concurso público. E cota racial, num país mestiço como o país, como o Brasil. Será que é justo a minha irmã ser cotista? Mas ela será. Irmã de um deputado federal, filha de deputado federal, ela é mulata. Isso aí é justiça? Com certeza não. Agora, aqui no país, parece que a expansão das universidades, você tem um diploma na parede, você pode se vangloriar de ser chamado de doutor. E isso daí não garante emprego para ninguém. É preciso sim investir na qualidade. Nessa parte aí é bacana. Capacitação dos professores, colocar professores mais graduados, com mestrado e doutorado. Isso aí, com certeza, a gente vai convergir aqui. Mais uma pergunta da plateia. Certo. Uma boa noite aos deputados, boa noite aos telespectadores. Eu gostaria de perguntar à deputada. Deputada, eu me chamo Felipe, eu faço Direito na Universidade Federal do Pará, sou do Norte, assim como a senhora, e eu faço parte do Centro Acadêmico de Direito da minha Universidade Federal, lá do Pará. E a minha pergunta é no sentido de saber como o movimento estudantil, como centros acadêmicos, diretórios, como os estudantes em si, de maneira organizada ou de maneira mesmo que incisiva, podem colaborar com a melhora e a qualidade do ensino público no Brasil. Bom, eu vou aproveitar a sua pergunta e dizer que as disputas, elas são democráticas. Então, se a Karina Vitral está lá na presidência da UNE, é porque ela foi para disputar e ganhou a eleição. Assim como você colocou seu nome à disposição do povo do seu estado e ganhou a eleição. Então, esses processos, eles são democráticos e você apresenta o seu nome. Se a esquerda está tendo mais competência para ganhar a disputa desses espaços, então, vocês têm que começar a pensar o que vocês estão fazendo de errado. Então, eu acho que os centros acadêmicos, eles podem contribuir, sim, no diálogo, na luta pelas pautas nossas. A gente está perdendo direitos, é fato. Né? Porque não basta garantir o acesso, democratizar o acesso. A gente precisa garantir que as pessoas permaneçam e terminem a sua graduação. E a gente tem um índice de evasão muito grande. A gente precisa criar uma política que garanta que o universitário que saiu lá do interior, que vai para a cidade, no meu estado, a realidade é essa. As pessoas, a universidade é na capital e a gente tem poucos campos nos outros municípios. Então, as pessoas muitas vezes têm que sair mesmo do seu município e morar na capital. Então, a gente precisa ter uma política de agregar esse estudante para ele permanecer e terminar a sua graduação. E aí vocês podem ajudar nessas lutas. A gente precisa ter mais investimento no curso superior. A gente já teve aí, ao longo dos anos, essa amplitude nos investimentos nas universidades públicas, e a gente está tendo uma realidade agora de arroxo e de, na verdade, sair do armário e defender publicamente a privatização da educação. Então,
a gente organizado, lutando, dialogando com o reitor, com os professores, eu acho que a gente tem muito a construir e garantir que o ensino seja de qualidade para todos. Bom, eu vou aproveitar que o tema esquentou aqui, o debate esquentou, e vou chamar um intervalo rapidinho, o papo está ótimo, mas precisamos fazer um breve intervalo, não sai daí. Nós estamos entregando o pré-sal para as grandes petrolíferas do mundo. Ponto. É isso que nós temos que discutir. Outro lado. É falso dizer que a empresa está sendo vendida. É verdadeiro dizer que está se buscando a iniciativa privada para aumentar a produção. Um ponto. Num país com as carências que o Brasil tem, na educação, na saúde, na assistência social. Isso aqui é o retrocesso absoluto. O contraponto. O povo quer, na verdade, é o resultado. Responsabilidade, sim, com o país. Nós possamos avançar nas demais reformas. E aí nós temos que ter coragem. Fatos e opiniões. Toda sexta, aqui na TV Câmara. Estão abertas até 9 de junho as inscrições para o Parlamento Jovem Brasileiro. Podem participar estudantes do ensino médio de escolas públicas e particulares. Eles vão atuar como deputados jovens. O evento está marcado para 25 a 29 de setembro. As inscrições podem ser feitas pela internet www.câmara.leg.br/pjb. Mais informações na página do projeto no Facebook. Estamos de volta com Ocupação, que hoje discute a qualidade do ensino superior. E quem está respondendo as perguntas dos nossos estudantes universitários são o deputado Eduardo Bolsonaro e a deputada professora Marcivânia. E você que está em casa, mande sua pergunta. Mande um WhatsApp para 61996202573, que a gente passa sua pergunta aqui para os deputados também. Temos perguntas da plateia. Boa noite, deputada. Boa noite, deputado. Meu nome é Rômulo, eu curso o 4º período de Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. E cada pessoa tem suas próprias características, tem suas próprias dificuldades, seus próprios interesses, suas próprias facilidades. E, portanto, o melhor ensino seria aquele que melhor se adequa às características dessa pessoa. Mas acontece que o ensino ele é planejado, planificado. Então, ocorre uma busca de padronizar o ensino para todo mundo e, por vezes, acaba sendo relevada essas características únicas dessas pessoas. Então, quais alternativas a gente pode buscar em relação a isso? E, se possível, eu gostaria de ouvir as respostas dos dois deputados. Obrigado. Perfeito. Eu tenho um projeto de lei aqui que fala do homeschooling e atende exatamente a essa individualidade, uma nova maneira de você trazer à tona a temática da educação. Tem sucessos estrondosos já dentro do país, em que pese não haver uma lei regulamentando, e vira e mexe os pais são processados por abandono intelectual, mas em todos os 60 países top em educação mundial, a esmagadora maioria deles adota o homeschooling. Seria uma saída para essa questão da individualidade de cada um e etc., e não fazer do ensino uma máquina de produção de pessoas dentro da nossa maneira de fazer educação. Além disso, me desculpa, Carol, mas retornando aqui à questão anterior, na verdade, a direita ela não tem espaço em uni e nesses tipos de centro acadêmico, exatamente porque nós não temos os mesmos valores da esquerda. Experimente você colocar uma camisa do deputado Jair Bolsonaro e vá a qualquer universidade para você ver como que será feita a forma de tratamento que será feita a você naquela universidade. Será que isso é convidativo para você participar de uma reunião nacional da Uni? O próprio Arthur, do Mamãe Falei, tem vídeos no YouTube em que ele entra dentro dessas reuniões e veja como ele é tratado. Será que isso é a maneira democrática? Agora, aqui nas câmaras é bom, você fala em democracia, você fala em diálogo, mas na prática, lá na ponta, não é assim que ocorre. E nós
nunca faremos uso dessas mesmas táticas. Vou ter que dar o direito de resposta aí à deputada. É por isso que estão querendo fazer escola sem partido, né? E criar camisa de força para o professor, para que ele, inclusive colocando petição de como ele pode processar o professor por achar que o professor está, de alguma forma, colocando... Não é militante. Eu fico imaginando como serão nossas aulas de história, de geografia, de filosofia, num contexto em que, se isso se tornar realidade, né, esse projeto mirabolante. Eu queria dizer, Felipe, que vamos cobrar o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação está esquecido, você nunca mais ouvi falar dele. Sabe por quê, gente? Porque as 20 metas que foram construídas a muitas mãos, por professores, por alunos, por pais, por toda a comunidade, foi um processo democrático para criar... Nós temos um plano para a educação, que é o Plano Nacional de Educação. Sabe por que ele não está sendo mais citado aí nas discussões? Porque é impossível cumprir as metas com a aprovação da PEC 241, que se transformou em 55 no Senado. Então, tudo que foi construído até hoje está sendo assim destruído a toque de caixa com uma facilidade tremenda. Eu quero dizer que essas individualidades elas precisam ser respeitadas. Eu acho que a escola, a sala de aula ainda é um ambiente, viu, Jair? Desculpa, Eduardo. Ainda é um ambiente de diálogo democrático e essa individualidade ela é respeitada, ela é preservada. Agora, eu tenho receio do teu projeto, porque é segregar. Não é que eu não seja a favor. Eu educo as minhas filhas em casa também, eu tenho filhas, eu sou professora, mas eu acho que não levar para o ambiente da sala de aula, que é de convívio, é onde a criança convive, onde ela troca... carinho, onde ela tem relação interpessoal, se socializa. Eu acho que é negativo para a criança. É esse aspecto que eu queria considerar. Mas as individualidades elas devem ser preservadas, a gente tem um ambiente ali que deve ser plural. Que bom que é assim, que o ambiente é plural, é diversificado e é de respeito às diferenças. A gente precisa construir essa cultura. Eu acho que o Brasil, em determinado aspecto, está melhorando, mas acho que existe muita intransigência ainda, existe muito preconceito. A gente ouve aí todos os dias pessoas, porque a pessoa cotista está tirando uma vaga minha, porque as universidades vão perder a excelência com as pessoas que não passaram pelo processo tradicional. E é um preconceito que está sendo desfeito dia a dia com as pesquisas que são feitas. A Universidade de Minas Gerais fez uma pesquisa e constatou que é o inverso. Agora, a gente precisa fazer um nivelamento, a gente precisa, porque tem gente que traz mesmo muita deficiência da educação básica. Agora, essa questão de que vai melhorar a educação básica é uma discussão que dura 40, 50 anos no Brasil e não resolve. Então, se não a gente precisa resolver o problema. E a gente não resolve o problema privatizando a educação. Eu não vejo a educação como uma mercadoria, eu vejo como um direito, e a gente não resolve o problema tirando o recurso da educação. Pelo contrário, vamos voltar esses países, esses países que hoje eles têm a condição de ter um PIB menor até que o Brasil, de investimento na área educacional, eles já tiveram que investir muito, e hoje estão num patamar que eles podem. A gente não, a gente tem dificuldades muito sérias profundas na educação que a gente precisa corrigir. A educação básica e no curso superior também. Agora, a gente precisa corrigir aumentando investimento e criando políticas para isso. Vamos voltar aqui com a pergunta da plateia. Boa noite, deputada, deputado. Eu sou Gustavo Chuinte, da PUC de Maringá. Sou participante também do movimento estudantil. E eu gostaria de perguntar para os senhores deputados, o Brasil vem passando por um processo de incremento no ensino superior através da mercantilização do ensino. Como os senhores entendem a qualidade do ensino cada vez mais baixa no universo superior e também a falta de incentivo à pesquisa, à extensão, como isso vem atrapalhando a educação superior como um todo? Vamos passar para o deputado Eduardo Bolsonaro. Na verdade, esse boom, no crescimento das universidades, ele se deu ali no segundo mandato do presidente FHC. E, na verdade, ao que parece, o MEC não está sabendo controlar, o nível dessas universidades. Então, o que eu vejo é o seguinte, tanto universidade pública quanto privada
que realmente se mostrem totalmente ineficientes, que formem alunos que não estão preparados para o mercado de trabalho ou que não passem nas provas mínimas, realmente é porque tem algum problema nesse curso. Ou faz um projeto para melhorar a qualidade do curso, uma gestão melhor, ou então, infelizmente, essa universidade aí ela não pode continuar, porque ela não está formando estudantes. Então, essa é a minha opinião com relação a isso. De fato, abrir faculdades à torta e à direita não é a solução para melhorar a educação, e sim um incremento na qualidade. Temos uma outra aqui na plateia. Boa noite, meu nome é Amarílio, eu faço pós-graduação em Planejamento e Gestão Pública e minha pergunta vai para a deputada. Deputada, estamos vivendo num momento de austeridade, tá certo, econômica, vários cortes de gastos, incluindo a PEC, né, chamada PEC da Morte, que corta por 20 anos, né, os gastos em saúde e educação. Então eu queria saber da senhora um prognóstico, tá certo, otimista, pessimista, não sei, do que pode acontecer diante desse cenário e se tem alguma forma de mudar isso. Segundo uma colega minha deputada, muito querida, ela diz que essa é uma seleção natural, viu? Porque as pessoas vão morrer, infelizmente, porque os recursos não combinaram com a população, então a população vai continuar nascendo, né? Vão continuar nascendo crianças e a gente vai continuar com a população aumentando e a gente tem aí um corte de gastos, o que vai na verdade, causar, né, daqui a pouco mesmo as pessoas vão morrer, se o SUS, que é um sistema muito bom, mas que ainda tem muita coisa para corrigir, principalmente de desvio de recursos, a gente já tem problemas, agora imagina diminuindo esses investimentos. Mas eu queria te dizer que as perspectivas elas não são boas, não são. Infelizmente, a gente não pode ficar avaliando em médio prazo, porque se a gente não tem investimento, se as universidades estão sofrendo já as consequências, né, de contingenciamento de recursos. Então, se você não tem esses investimentos, não tem como ter perspectiva de dias melhores. Aí tem aí na pauta outras pautas também muito ruins, reforma da Previdência, a que foi aprovada da terceirização, que para as atividades fins, enfim, é uma precarização mesmo do serviço e agora terceirizar a atividade fim no serviço público. O que vai acontecer é que a gente vai mas a gente tem um processo democrático de escolha que eu tenho certeza que pode corrigir aí os rumos e a gente pode ter esperança de dias melhores para o país. Agora, deputados, nesse cenário que pode ser bom ou pode ser ruim, o que o estudante pode fazer para correr atrás, a avaliação de vocês, para correr atrás, para não ser determinista? Uma faculdade ruim determina um futuro ruim? O que o estudante tem que fazer também para tentar fugir das suas circunstâncias? Olha, a gente tem um sistema já, né, que eu falei anteriormente, os sinais. O ENAD é um exame necessário, a gente precisa estar acompanhando. Agora, a gente precisa ter um aproveitamento disso. A gente faz avaliação, detecta os problemas, e aí tem um controle hoje de autorização dos cursos, de reconhecimento, enfim. Mas a gente precisa fazer com que esse instrumento de avaliação ele sirva para a gente melhorar a política, né, educacional. Onde é que a gente está errando? O Enem, por exemplo, é necessário, acho que o Enem é um caminho sem volta, mas eu acho que a gente precisa corrigir uma coisa no Enem. Ele precisa ir para as escolas, o resultado dele, para a escola discutir o resultado e apontar um novo horizonte. O aluno, mas o aluno também tem que fazer o filtro da faculdade quando ele faz o Enem? Eu acho que o aluno ele tem que, quando ele vai fazer, por exemplo, tinha o ProUni, né, que era nas faculdades particulares, né, então ele precisa também fazer esse filtro, analisar a nota da instituição. Agora, a gente precisa melhorar os cursos, realmente, que alguns eles são oferecidos assim para inglês ver, a gente não está maquiando aqui, a gente tem uma realidade que ela é muito diversa, né? Eu sempre digo que quando o projeto é educacional, eu sou a favor de tudo. Inclusive, como eu disse, há espaço inclusive para as faculdades particulares, para o setor privado. Agora, o que eu acho é que não pode, a democratização ela tem que vir mesmo com a qualidade necessária, para a gente não estar fazendo de conta que ensina e o aluno fazendo de conta que aprende, e a realidade ela não muda assim. Então, a pesquisa e extensão, por exemplo, ela é feita
assim, quase que na sua totalidade, pelas universidades públicas, né? Então, a gente precisa investir mais em pesquisa, em extensão, e não só no ensino, né? A universidade ela é ampla, ela tem várias áreas de atuação e que às vezes não são muito exploradas. Mas a gente precisa criar um ambiente de formação não só intelectual, de produção de conhecimento, mas também um ambiente em que as pessoas se sintam preparadas para ir para o mercado de trabalho. Porque a nossa universidade faz tudo isso, né? Ela tem esse ramo que é a questão da produção mesmo intelectual, mas tem também a profissionalização. Então, acho que as universidades precisam entender melhor qual é o seu perfil, algumas faculdades, e aí investir mais no seu perfil para que a gente melhore a qualidade. Vamos passar para o deputado. Eu acredito que nós somos responsáveis pelo nosso sucesso e insucesso. A gente tem que parar de esperar que o pai, a mãe Estado, vai lhe dar tudo. O aluno tem que ser responsabilizado. Então, eu acredito que ninguém melhor do que ele, que se ele se dedicar à educação, a fazer o dever de casa, a estudar em casa, ele mesmo vai se aperfeiçoar e se tornar uma pessoa melhor, mais preparada, não só para fazer um vestibular, como para, quem sabe, conseguir até uma bolsa numa universidade privada. Só que, infelizmente, hoje em dia, o que vigora no país é uma ideia de um Estado gigantesco. A América Latina, ela bate recorde de corrupção, não porque quando a gente nasce, tá ali, ó, nasceu um corrupto. Não. Mas sim porque o Estado é grande e tudo é por nomeação. E isso vira moeda de troca dentro do Congresso Nacional e enseja esses escândalos de petrolão, mensalão e aí por diante. Então, no dia que nós mudarmos essa mentalidade e aplicarmos a disciplina a nós mesmos, aliás, segredos de sucesso dos colégios militares e militarizados, que os pais disputam a tapa para colocar o seu filho matriculado lá dentro, quem sabe assim, um dia a gente vai ver o país caminhar para frente. Bom, vamos voltar aí à pergunta da plateia. Boa noite. Vamos tentar ser um pouquinho mais rápido, que a gente já está na reta Primeiro final. eu vou desentalar a garganta do Brasil. Primeiramente, fora Temer. Eu queria perguntar à professora Marcivânia, eu sou Marrone, do Rio de Janeiro, curso Faculdade de História na FEUDUC, no município de Duque de Caxias. E gostaria de, com essa terceirização que foi aprovada, atividade meio e atividade fim foram colocadas em pé de igualdade. E nós que estamos nos formando na área de licenciatura, ficamos muito preocupados quando isso aconteceu, porque você coloca o fim dos concursos públicos e os professores podem ser contratados por meio de contratos terceirizados. Eu queria que a senhora comentasse um pouco disso para nós, que somos da área de educação, nos formaremos professores em breve, e do que podemos esperar com essa terceirização. Olha, eu queria dizer que a gente precisa estimular muito os cursos de licenciatura no nosso país. A gente tem aí tem muita vaga e as pessoas não querem mais ir para cursos de licenciatura, porque ser professor no Brasil é complicado. Então, a gente precisa, para melhorar os cursos de licenciatura, estimular as pessoas a fazer, a gente precisa valorizar o professor. No Brasil, infelizmente, até pouco tempo, o professor não tinha piso salarial. Em muitos estados, a gente não cumpre ainda o piso salarial. Então, é uma realidade bem diferente. Você, em qualquer outra profissão que você não tem nível superior, você pode ganhar igual a um professor do nível médio ou do ensino fundamental. Então, a gente tem essa realidade, a gente precisa mudar essa realidade, porque o curso de licenciatura ele é fundamental, é quando você vai ali preparar professores para irem para o chão da sala de aula. E aí as universidades também elas têm que estar mais conectadas com a realidade da escola. Os cursos de licenciatura eles têm que estar mais presentes na escola para conhecer a realidade desde cedo e para que realmente o curso de licenciatura não seja só, fique no campo das ideias, mas ele tenha a prática muito vivenciada ali no dia a dia. Então, eu queria dizer que eu tenho... Assim, eu gosto da minha profissão, sou professora, sou militante da área desde sempre, há 23 anos, mas a gente precisa valorizar o professor nesse país. Infelizmente, a gente não tem... o país que não valoriza o professor, que não valoriza a educação, não dá para a gente ter perspectivas de futuro. Mais uma pergunta ali da plateia. Boa noite. Meu nome é Wagner Alves, sou acadêmico do curso de Ciências Contábeis da Universidade do Estado do Amazonas. Bom, minha pergunta é direcionada ao deputado Eduardo Bolsonaro. Assim, quando falamos da qualidade do ensino superior, é observado o seguinte tripé. Qualidade do ensino, extensão e pesquisa. É notório que o ensino superior vem
com baixa na qualidade. Eu gostaria de saber do deputado se ele sabe dizer a respeito se existe uma falha nesse tripé da educação que consta na LDB. Pode só repetir o tripé, desculpa? Ensino, pesquisa e extensão. Perfeito. Se eu tivesse poder da caneta, vão falar, mas eu voltaria a fazer o que acontecia no regime militar. Pegava os estudantes 01 de turma, mandava para Israel, para a Europa, para os Estados Unidos, para se aperfeiçoar nessas universidades e depois retornar aqui para dar aula. Incentivar esse tipo de intercâmbio. Ao invés de fazer demagogia, coitado do negro, coitado do pobre, coitado da mulher, coitado do gay, privilegiar quem faz, o 01 de turma. Se eu pudesse, eu faria isso. Entraria no seu tripé aí, com certeza, na parte da pesquisa. E isso melhoraria as faculdades. Hoje em dia, o colega que falou ali primeiramente fora Temer, deve estar com saudade da Dilma. As 200 faculdades mundiais, nenhuma é brasileira. 13 anos de PT e olhem em que estado nós estamos. Mas parecem ignorar a realidade. Eu proponho mudanças. Tem muita gente que está aqui e propõe a continuidade disso que está. Mais uma pergunta aqui da plateia. É por isso que se respeita a opinião dos outros. Uma coisa, eu sou Isabela, de Santa Catarina, eu estudo numa faculdade estadual e participava do movimento estudantil ano passado. Nós levantamos um movimento, Até Quando Exag, que é o nome do meu centro. Nesse levantamento de demandas e de problemas da minha faculdade, um dos mais notáveis, assim, além dos problemas estruturais, desculpa, é que os professores, eles dão a mesma aula há 50 anos. Então, é muito difícil, nos tempos atuais, dessa modernidade, desse mundo que está girando, que está cada vez mais evoluindo, nós temos as mesmas aulas. Por que a gente não muda essa forma de ensino? Já que estamos falando aqui de qualidade de graduação. Eu acho que é um ponto que tem que ser levantado, é exatamente esse. Gente, a gente precisa de aulas mais dinâmicas, mais práticas. Eu peço aos deputados comentarem sobre isso. E, por favor, deem atenção a isso, porque isso é realmente muito importante para nós graduandos. Vou passar para a professora Marcivânia. Seu nome? Isabela. Isabela. Você mora em? Eu moro em Paulo Lopes, uma cidade do interior da Grande Florianópolis, que é a capital de Santa Catarina. Certo. Então, a gente tem, na verdade, dificuldade mesmo de acompanhar toda a evolução tecnológica, enfim. E as práticas pedagógicas, elas devem acompanhar. Ela deve acompanhar essa modernidade que está apresentada aí, que a gente precisa tornar as aulas. Se as aulas não forem atrativas, se não forem interessantes, o aluno realmente perde, seja ele lá da educação infantil, seja cursando alguma graduação, perde o interesse pela universidade se as aulas forem monótonas, se não tiverem ali um incremento que a tecnologia nos fornece, que, enfim, nós temos práticas pedagógicas hoje que podem transformar a aula em um bom ambiente de aprendizado. Então, isso é necessário, por isso que eu falei, nos cursos de licenciatura é muito importante que ele esteja conectado, com essa realidade, e a gente tem que formar melhor professores. A gente tem que formar melhor os professores para que eles deem melhores aulas e a gente tenha um ambiente de aprendizado mais eficiente e mais eficaz para os nossos alunos. Pergunta na plateia. Só complementando, assim, tem vários professores ótimos que gostam de debater e tal, mas tem professores que realmente não aceitam opinião, que não aceitam críticas, e que deveriam ser críticas construtivas para nossas aulas. Então, eu acho que os professores também não têm... claro que eles já são formados, estão ali para nos darem aulas, mas eu acho que eles têm que olharem para o aluno e ver que eles também têm conhecimento, que ali há uma troca de pessoas, uma troca de seres humanos, e que elas também têm que ser ouvidas. As críticas, elas são construtivas. Vou deixar outra colega aqui da plateia falar. Boa noite, deputados. Meu nome é Líbia, eu sou estudante de Direito da Universidade Federal de Roraima. E a minha pergunta é voltada à deputada, que, assim como eu, é do Norte. Deputada, eu conheço o abandono dos municípios com relação à educação superior, especialmente no Norte. E também a questão da
a ausência de um currículo preparado às especificidades de cada região. Como a senhora acha que a gente pode democratizar o ensino no interior das regiões, respeitando as peculiaridades regionais? Perfeita a tua pergunta. Primeiro, eu tenho uma divergência na política atual no Ministério da Educação. O custo aluno ele não deveria ser igual em todo o Brasil. Porque nós temos regiões que, graças a Deus, ou a história, enfim, a construção, de que já superaram muitas das suas dificuldades, né? O Sudeste, o Sul, eles estão em outro nível, é fato. E o Norte e o Nordeste, a gente ainda está com... As dificuldades nossas são as que eles enfrentavam há décadas atrás. Então, nós temos que ter um custo-aluno diferenciado. O aluno que estuda lá no interior, nas áreas ribeirinhas ou indígena, ele tem uma realidade diferente, ele custa mais, porque você, para ir para a escola, tem que ter toda uma logística que é diferenciada. Então, a política ela tem que ser realmente diferenciada para corrigir essas desigualdades regionais que, apesar de a gente ter trabalhado para diminuir, já melhoramos muito no governo do Lula e da presidenta Dilma, diminuímos muito a desigualdade regional, essa é uma realidade, é só ir no Nordeste brasileiro e andar pelas estradas brasileiras que a gente verifica isso e nota isso. Agora, a gente precisa realmente ter um olhar diferenciado. O Norte e o Nordeste, eles precisam de mais investimentos, porque a distância é muito grande para você se deslocar, para estudar. Os campos universitários, eles... Agora a gente está tendo dificuldade no Amapá, que tem campo que está pensando em fechar, porque com contingenciamento de recursos. E aí as pessoas não vão ter condições de mandar o seu filho para a capital para estudar, porque isso é oneroso para as famílias. Quem pode já tem dificuldade, quem não pode mais ainda. Então, a gente tem aí uma política que eu defendo de permanência dos estudantes nas universidades, e aí precisa ter bolsa, sim, precisa ter bolsa, precisa garantir que o aluno ele fique lá e faça a sua graduação, e a gente precisa ter esse olhar diferenciado, uma política diferenciada para as regiões, para atender as especificidades de cada uma. Vamos rapidinho agora, porque faltam poucos minutos para o final do programa. A última pergunta, acho que é para o deputado Eduardo Bolsonaro. Boa noite. Pra mim. Curtinha. Boa noite a todos. Eu sou a Jéssica, de Jaru, Rondônia. Sou estudante da Faculdade Finca Unicentro, do curso de Ciências Contábeis. E a questão, para levantar a pergunta, é a mesma que ela, que nosso estado de Rondônia é muito carente em respeito à educação. Que, como no meu município mesmo, nós só temos uma faculdade particular. Então, assim, nós vemos o descaso em questão até mesmo da falta de condição de trabalho aos profissionais da educação, que até mesmo eles precisam de especialização, de uma condição de trabalho para que eles possam transmitir um ensino melhor aos alunos. E a questão, qual seria, se vocês têm algum projeto, algo que levasse uma melhoria ao nosso estado, até mesmo à nossa cidade de interior, que seria isso. Obrigada. 1 minuto, deputado. Perfeito. Aí sim cabe um investimento público, uma universidade pública. Não existe iniciativa privada, não tem atrativo, e o povo da região não merece morrer ali sem ter uma escola ou uma universidade. E com certeza também eu apoio essas investidas em transporte escolar. Todos nós temos direito à educação, isso aí está garantido na nossa Constituição, assim como está garantido a previsão do provimento de cargos através de concurso público. Então essa história de que a terceirização vai acabar com o concurso público é uma falácia, continuará havendo. E as universidades devem estar agradecendo aos céus a lei da terceirização, que vai dar um fôlego a eles para não fechar as portas e continuar fornecendo professores e aulas aos universitários. Deputado, Fechei. Perfeito, 1 minuto perfeito. Infelizmente, de muita pergunta ainda, mas o nosso tempo está acabando. E antes de encerrar aqui o programa, eu quero agradecer a todos os estudantes que aqui tiveram, aos deputados e também a você que acompanhou, mandou muitas perguntas pelo WhatsApp. Não se esqueça de entrar no nosso site para saber mais sobre o estágio Visita e quem sabe você não vem acompanhar de perto o próximo programa. A gente agradece ainda à 2ª Secretaria e ao Centro de Formação e Treinamento da Câmara que fazem o estágio Visita. A gente se vê no próximo Ocupação. Tchau!